A manifestação do Espírito Santo ela é real. Eu creio que nessa campanha Deus falou muito sobre o Espírito Santo. E nessa noite estamos aqui agradecendo a Ele por essa campanha que Deus tem ao servo do Senhor. Mas nessa noite também tem renovo. Nessa noite também você pode falar em novas línguas, porque foi Jesus quem disse: eu irei ao Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos, não. Enviarei o Espírito Santo e o Consolador. E a função do Espírito Santo é guiar em toda a verdade, fazendo que o homem reconheça os seus pecados. O Espírito Santo de Deus, queridos e amados irmãos, ele tem até sentimentos, porque Paulo aos Tessalonicenses diz: ele não entristecerá o Espírito Santo de Deus. Mas como eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? É quando sai palavrões da minha boca, é quando não vigio e estou assentado na roda dos escarnecedores. O Espírito Santo está ali no seu lado, chorando, entristecido. Aleluia. Mas nesta noite, o Espírito Santo é aquele que está santificando a igreja, porque a igreja vai ser arrebatada para o céu vai abrir, um povo vai desaparecer da terra. Era o povo que louvava, era o povo que adorava, era o povo que fazia barulho, era o povo de Deus. As nações celestiais nos esperem. Aleluia, Deus. E Lucas vai dizer, aleluia, que no dia de Pentecoste é uma festa que se comemora 50 dias após a Páscoa. Lá em Levítico 23:17 fala sobre aleluia, essa festa do Pentecoste, que era as primícias que eles levavam das suas plantações para o Senhor. Agora, no dia de Pentecoste, no Novo Testamento, isto representa a colheita de almas que a igreja estava ganhando para Jesus Cristo. Mas aqueles que estavam do lado de fora, irmão Leandro olhou para dentro e disse: espera um momento, esses homens eles estão embriagados, esses homens estão bêbados nessas horas do dia. Mas a Bíblia diz que um homem, discípulo de Jesus Cristo, Pedro, levanta cheio do Espírito Santo, com autoridade, citando profetas, olha dizendo: ei, varões galileus, estes homens não estão embriagados, mas esta é a promessa que vos profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria no seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, glórias a Deus. E o Espírito de Deus está sendo derramado aqui nessa noite, para recebermos ele na área, vai sentir a presença dele. Não importa se você sentir arrepios, não importa se algo acontecer com você essa noite, porque Jesus está te tocando através do Espírito Santo, através da palavra. Nós temos que ser muito grato a Deus, queridos irmãos, porque Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a minha vida, e aleluia, glória a Deus. Ele tem nos enchido a cada dia mais e mais. Deixa Ele te encher com o Espírito Santo, porque crente cheio do Espírito Santo não dá trabalho ao pastor da igreja. Crente cheio do Espírito Santo não fala mal da liderança. Crente cheio do Espírito Santo vive em santidade, não vive em rebeldia na casa do Senhor. O pastor se alegra com o crente cheio do Espírito Santo, porque ele sabe que ele não dá trabalho na obra de Deus. Ele gosta de orar, ele gosta de evangelizar, ele eleva o coração
acontecendo na face da terra. Muitos têm entristecido o Espírito Santo de Deus. Aleluia, eternas vozes acontecendo na igreja. É tantas coisas, meus irmãos, querem fazer festa para atrair os jovens, aleluia. E a igreja acaba imitando o mundo, aleluia. Mas não precisam da igreja imitar o mundo, aleluia. A igreja santa, quem lá vive a igreja é o Espírito Santo de Deus, aleluia. O céu é santo, lá não vai entrar de qualquer jeito, de qualquer maneira. É santidade no andar, é santidade no medir, é santidade no falar, é obediência a Deus, é mente ligada no céu, 24 horas, 24 horas. O Senhor encheu essa igreja primitiva, primeiro, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo, para fazer a obra missionária, para cumprir o que Jesus Cristo disse na sua palavra. E a Bíblia diz que essa igreja crescia, mesmo sendo perseguida, aleluia, mesmo sendo perseguida. Mas agora, queridos e amados irmãos, vai acontecer a perseguição contra essa igreja. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 44, versículo 31, diz, aleluia, aleluia, por causa da cruz do costo, no capítulo de número 3. Mas eles oravam ao Senhor, eram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam a palavra de Deus com ousadia. Porque para receber o Espírito Santo não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Nós temos de santificar. E o que é santificar? Pregador, irmão João, santificar é estar separado do mundo e viver uma vida para Deus. Deus te escolheu não para a imundícia, mas para a santidade dele. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Pedro já vai ser perseguido, e a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que Deus ele era com esses homens. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida que nem diácono. O diácono Estevão, homem cheio de fé, cheio de sabedoria e também cheio do Espírito Santo. Homem que diante do sinédrio, o sinédrio era composto por 72 homens, dentro dele fariseus, saduceus e escriba, que não, aleluia, suportaram o poder da palavra onde Estevão pregava. A Bíblia diz que eles tentavam contra Estevão, mas Estevão viu os céus abertos, e quem estava à direita de Deus era Jesus Cristo. Ele disse: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Podem te criticar, podem te perseguir a tua vida, e quando aleluia você entender que estão me rejeitando aqui na terra, o céu tem um propósito maior para você. O céu se abriu com você. Nessa noite o céu está se abrindo neste lugar, o céu está se abrindo nessa casa. É nas perseguições, nas lutas, é nas rejeições que o céu se abre para mim e para você. Mas esse Espírito Santo também chega para os gentios. A Bíblia diz que Pedro foi enviado à casa de um homem chamado Cornélio, centurião da corte italiana. E Atos 10:44, quando Pedro estava pregando, a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, os irmãos podem consultar o texto bíblico, e de repente o Espírito de Deus caiu na casa de Cornélio, e o mesma língua que falava em Atos número 2 estava chegando agora aos gentios. Houve salvação na casa de Cornélio. Olha o Espírito Santo sendo derramado aqui nessa noite. Olha o Espírito Santo caindo aqui nessa noite.
no versículo 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, que nos guia nessa terra. Vamos pedir a orientação ao Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs. Mas como, irmão João, que eu posso saber se alguém de fato tem o Espírito Santo na vida? Porque Jesus Cristo também disse em Mateus 7:21: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos chegarão e dirão: Senhor, expulsei demônio, falei novas línguas, apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Está lá em Gálatas 5, versículo 22. Tem que produzir o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito é amor, paz, caridade, mansidão, temperança. O cristão de verdade tem que produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. Não adianta apenas pular, não adianta apenas rodar, não adianta apenas falar em mistério. Tem que produzir os frutos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, igreja, que nos leva a chegar diante de Deus, mais e mais na presença do Senhor. E Ele está tocando em corações aqui nesta noite. Ele está tocando em almas aqui nesta noite. Ele levanta a vaga, a graça. Aleluia, glória a Deus. Deixa o Espírito santificar a tua alma. Deixa o Espírito Santo santificar o teu coração. Ele quer fazer morada dentro de você. O céu nos espera na igreja do Senhor. Por nós Deus, Jesus sabia que nós não suportaríamos, mas Ele disse: vou enviar o Consolador. O Consolador é aquele que consola, é aquele que nos ajuda, é aquele que intercede por mim e por você quando nós não conseguimos orar, e nós estamos sendo perseguidos, que nós estamos sendo caluniados. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus geme com gemido inexpressível. Ele leva a oração até o Pai. Aleluia, glórias a Deus. E a consola a minha alma e a tua alma. E nessa noite Ele está visitando corações aqui que adentraram triste aqui. Ele está visitando almas, pessoas que adentraram aqui na Câmara. E eu não sei qual é a forma, meu querido e amado irmão, que você adentrou por essas portas nessa noite. Aleluia. Mas receba o Espírito Santo na tua vida. Receba o Espírito Santo na tua vida. O mesmo que desceu em Atos 2 vai descer também na tua vida, vai descer também na tua casa, para nós fazer diferença, para você fazer diferença nesta terra. Lavar, sule, cavando, com decada. Lavar, mande, campa, lava, sude, campa, lava, labrar, decanta, lava, sude, campa, lava, sude, campa, lava. É o Espírito Santo de Deus, igreja do Senhor. Como é tremenda a sua presença aqui nesta noite. Cheia, campa, fica de pé nessa noite. Volta, aleluia, 3 minutos para a sua viola. Lava, campa, epa, xande, campa, e eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por tua vida. Aleluia, para você receber o seu renovo da tua vida. Você está sentindo fraco, você está sentindo, aleluia, que muitas vezes você está só, aleluia, você não está só, o Espírito Santo está com você. Vem à frente, eu quero orar por tua vida nessa noite. É motivo de nós agradecermos a Deus, e mesmo nesta noite, igreja do Senhor, no agradecimento ao derramar o poder de Deus nessa casa. Tão grande é o que Deus está fazendo. Aleluia.
Oh, aleluias. Deus de poder, Deus